Oi gente, aqui é a Thali. Eu vou fazer a primeira lista de exercícios de genética. Vou focar principalmente nas questões de continha, que é que o povo teve mais dificuldade, para tentar ajudar vocês a entender como é que faz de um jeito mais fácil. Eu troquei a ordem das questões para tentar deixar do mais fácil para o que eu considero o mais difícil, para tentar ajudar vocês na compreensão de algumas questões. Uma das coisas muito importantes quando você faz qualquer questão de genética é ler o enunciado e ir marcando o que a questão está dizendo para você. Assim vai ficar mais fácil quando você vai procurar a resposta e quando você está tentando entender o que a questão quer de você. Então, a gente vai começar com a questão 3. Um casal com pigmentação de pele normal tem um filho albino. O albinismo, ele é sempre determinado pelo azinho, tá? Qual a probabilidade de o segundo filho do casal ser igualmente albino? Então, aqui o que ele quer? A gente precisa descobrir qual o genótipo dos pais para descobrir quantos filhos eles podem ter albinos. Então, vamos lembrar aqui que a gente pode ter o genótipo azão, azinho e azinho, certo? Sendo que esse aqui, o azão, ele é um homo dominante, certo? Porque o azão é dominante. Aqui, a gente tem um hétero, que a gente pode lembrar como hétero mesmo, porque ele é diferente, certo? Então, precisa ter um azão e um azinho. E aqui a gente tem um homo recessivo, certo? Porque ele é azinho, que é o caso do albinismo. Então, aqui, para a gente descobrir de onde vem esse azinho, a gente tem que descobrir o genótipo dos pais, certo? Então, tá, o filho, ele é azinho. Um azinho, ele sempre tem que vir do pai e outro da mãe, certo? Para que na hora do cruzamento, a criança seja azinho. Aqui, como tá falando que os pais têm pele normal, eles não podem ser azinho. Porque se eles forem azinho, eles são albinos. Então, qual a outra opção que a gente tem? Ele é um heterozigoto, certo? Então, a gente precisa colocar um azão aqui e um azão aqui. Não teria como esses pais serem, por exemplo, azão e azinho, por exemplo, porque nesse cruzamento, a gente não teria como tirar o outro azinho, certo? Porque a gente vai cruzar aqui azão, azinho, opa, e azinho. Então, a gente nunca vai ter um filho que seja albino. Ele sempre vai ser normal. Um normal ou heterozigoto ou homozigoto. Então, tá. Aqui a gente descobriu que os dois pais, tanto o pai quanto a mãe, são heterozigotos. Então, aqui o que ele quer? Ele quer saber qual a probabilidade de o segundo filho do casal ser igualmente albino. Então, a gente precisa pegar o genótipo dos pais, esses heterozigotos aqui, e fazer o cruzamento. Daí, desse cruzamento, a gente vai descobrir quantos filhos são albinos. Então, vamos lá. Azinho, azinho. Então, como a gente sabe que todos os albinos são azinho e o que ele quer são azinho, a gente tem aqui 1/4 normal, homozigoto, certo? 2/4 normal, só que heterozigoto, e apenas 1/4 albino, que é a nossa resposta. Então, a resposta da 3 é B. Agora, a gente vai para a questão 4. Do cruzamento de um casal de gatos de pelagem preta, ambos heterozigotos, espera-se que nasçam. Ou seja, nessa questão ele quer que a gente faça o cruzamento de dois heterozigotos para ver qual vai ser as possibilidades de cor. Então, aqui ele disse que preto é dominante, então azão alguma coisa é preto, e branco é recessivo, então branco é azinho, certo? Aqui a gente pode dizer que ele pode ser azão alguma coisa, porque se ele for azão ou azinho, o preto ainda vai estar dominando. Então, nesse cruzamento aqui, ele quer que a gente faça dois heterozigotos. Então, a gente faz azinho com azinho. Então, aqui a gente tem azão, azinho e azinho. Então, de acordo com o que a gente anotou aqui, tudo que tem azão é preto. Então, a gente tem 3/4 de preto e 1/4 de branco. E essa é a nossa resposta. Agora, vamos para 11. Um casal de genótipo azinho, ou seja, ele é um heterozigoto, deseja saber qual a probabilidade
deles virem a ter uma criança do sexo masculino com o genótipo azinho, azinho. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o cruzamento desses heterozigotos, exatamente igual às duas questões que a gente já fez. Então, a gente vai ter um azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 certo? Então, aqui, ele quer saber do genótipo azinho, azinho. Então, a gente aqui tem 1/4 de chance de ter esse genótipo, certo? Porque a gente tem uma chance em cada 4 de ter o azinho, azinho. Só que eles querem saber do filho do sexo masculino. Se é do sexo masculino, a gente tem duas opções. Ou é feminino, ou é masculino. Então, a gente tem 50% de chance de ter um menino. Então, como a gente faz? A gente faz esse 1/4 da chance de ter o genótipo recessivo, vezes meio, que é a chance da gente ter o filho, certo? Então, a gente faz 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. A nossa resposta é 1/8. Então, vamos para a questão 7. Eu primeiro vou ler toda a questão e daí depois a gente vai voltar marcando o que a gente precisa. Sabendo-se que em ratos o gene azão age como dominante, determinando a pelagem de coloração amarela, ao mesmo tempo que é letal quando em homozigose, e que seu alelo, azinho, determina a cor preta e completa a viabilidade. Qual deverá ser o resultado proveniente do cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos azão, azinho, azão, azinho? Então tá, vamos voltar agora marcando tudo que a gente precisa. Sabendo-se que em ratos o gene azão age como dominante, determinando a pelagem de coloração amarela. Então, aqui a gente anota que azão alguma coisa significa amarelo. Por que a gente está falando que azão alguma coisa? Porque ele está falando que ele é um gene dominante. Se ele é um gene dominante, sendo azão, azão ou azão, azinho, ele continua sendo amarelo, certo? Continuando, ao mesmo tempo que é letal quando em homozigose. Homozigose é a mesma coisa que homozigoto, e homozigoto significa que eles são iguais. Ou seja, se for azão, azão, ele é letal. Mas por que azão, azão? Porque aqui ele está falando que o azão é o dominante que determina a cor amarela, mas ao mesmo tempo ele é letal. Por isso que ele é o azão e não azinho, azinho, certo? Continuando. E seu alelo azinho determina a cor preta e completa a viabilidade. Se ele completa a viabilidade, significa que o azão alguma coisa é um azão, azinho, porque ele completa a viabilidade do feto nascer, sendo amarelo. Então, e se o alelo azinho significa cor preta, significa que azinho, azinho é preto. Certo? Então, vamos para a pergunta. Qual deverá ser o resultado proveniente do cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, azão, azinho, azão, azinho? Nesse caso, ele não precisava nem ter colocado que era azão, azinho, porque heterozigoto só pode ser azão, azinho. Então, agora a gente precisa fazer esse cruzamento entre azão, azinho e descobrir quais são os filhos que esse cruzamento vai dar. Então, vamos lá. Azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 certo? Aqui a gente precisa lembrar que esse azão, azão, ele é letal. Então, esse feto aqui, ele não nasce, tá? Não é que ele nasce morto, ele não nasce. Então, na hora de contar os outros filhos, a gente precisa lembrar que agora a gente só tem 3. Então, aqui, a gente vai ter filhos amarelos e que a gente vai ter filhos pretos, certo? Então, a gente tem 2/3, porque são só 3 de amarelos, e 1/3 de preto, tá? Porque esse aqui não conta, então a gente não pode colocar quarto aqui. E essa é a nossa resposta. Agora para a pergunta 6. No porquinho da Índia, o pelo pode ser preto ou marrom. Cruzando-se animais homozigotos de pelo preto com outros também homozigotos de pelo marrom, observa-se em F1 todos de pelo preto. Esses indivíduos F1 foram retrocruzados com animais de pelo marrom, produzindo 96 descendentes. Quanto se espera que tenha também o pelo marrom?
Aqui na questão ele já fala que o Pzão é o preto e o Mzinho é o marrom, e que P domina sobre M. Tem muita gente que acaba se confundindo usando outras letras, então a gente pode acabar usando o Azinho, que é mais fácil. No Azinho, o Azão domina sobre o Azinho, ou seja, o Pzão é Azão, e o Mzinho é Azinho, certo? Então agora a gente vai ler e vai descobrir o que ele quer. Cruzando-se animais homozigotos de pelo preto com outros também homozigotos de pelo marrom, obtém-se o F1, todos de pelo preto. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai fazer esse cruzamento para descobrir quem são esses F1 e qual é o genótipo desse pelo preto. Então, vamos lá. A gente precisa cruzar um homozigoto de pelo preto homozigoto azão, certo? Com um homozigoto de pelo marrom, azinho. Beleza. Agora a gente vai fazer esse cruzamento. Azinho. Esse aqui é o F1. Sempre o F1 vai ser o filho do cruzamento, tá? Do primeiro cruzamento, no caso. Então, aqui, todos eles são pelo preto. E justamente faz sentido, porque a gente tem o Azão em todos eles, dominando sobre o Azinho. E Azão é preto. Então, a gente tem todos os filhos de pelo preto, heterozigotos. Voltando para a pergunta. Esses indivíduos F1 foram retrocruzados com animais de pelo marrom. Retrocruzados é quando você pega um filho, um F1 no caso, e cruza com um dos pais. Ou seja, aqui eles pegaram um dos F1, como são todos iguais, a gente pode pegar qualquer um, certo? E a gente vai cruzar com o pelo marrom. E pelo marrom dos pais é azinho, certo? Então, a gente cruza aqui, azinho. E isso vai produzir 96 descendentes. Vamos ver quem vão ser os descendentes. Então, aqui a gente tem azinho, azinho. Então, aqui nos filhos, a gente tem pelos pretos e pelos marrons, certo? A gente tem 50% de cada um. Então, o que a gente pode falar? Ele quer saber quantos também tem pelo marrom desses filhos. Então, a gente pode falar que são 50% dos filhos ou metade dos filhos. Outro tipo de resposta que a gente dá são quantos filhos exatos são marrons. Ou seja, a gente tem 96, que é o total, certo? São 100% dos filhotes, que é o que está escrito aqui. Só que a gente precisa só de 50%, porque são só 50% que são marrons. Então, a gente precisa descobrir quanto é 50% de 96. E esse x, numa regrinha de 3 normal, vai dar 48, que também é a nossa resposta. Agora, na questão 8. O gene autossômico, que condiciona pelos curtos em cobaias, é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento de cobaias heterozigotas, nasceram 320 cobaias, das quais 240 tinham pelos curtos. Entre as cobaias de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é... Agora vamos lendo e anotando. O gene autossômico, ou seja, aquele que não é ligado ao sexo, que condiciona pelos curtos em cobaias, é dominante em relação ao gene de pelos longos. Então, a gente tem o pelo curto e o pelo longo. O pelo curto é dominante em relação ao pelo longo. Tá? A gente vai colocar aqui azão alguma coisa, porque se ele for azão ou azinho, ele continua sendo pelo curto, porque ele é o dominante, certo? Então, aqui, do pelo curto de cobaias heterozigotas, nasceram 320 cobaias. Então, a gente tem que fazer agora o cruzamento entre essas cobaias heterozigotas. Heterozigota é só azinho. Então, é esse cruzamento aqui que a gente vai fazer, para descobrir quem são essas 320 cobaias. Então, aqui a gente tem azinho,
e azinho, azinho, certo? Essas aqui são as 320 cobaias de que eles estão falando, das quais 240 têm pelos curtos. O que é pelo curto? Pelo curto é azão alguma coisa, então esse aqui é pelo curto, esse também e esse também. Então, esses aqui são os 240 de pelo curto, certo? E só esses aqui são de pelo longo. Agora a pergunta, entre as cobaias de pelo curto, ou seja, essas 240 aqui, o número esperado de heterozigotos é quanto? Então, heterozigotos a gente tem quem? Só esses aqui, certo? Esses heterozigotos a gente tem que considerar dentro de todas as 4 possibilidades. Então, a gente tem 50% de heterozigotos, certo? Ele quer saber quanto que é isso dentro dos 240. Então, o que a gente tem que fazer é que 240 são 75% dos filhotes, certo? Porque aqui a gente tem 75% dos filhotes. E a gente tem só 50% que são pelo curto heterozigoto. Então, a gente precisa fazer essa regra de 3, e esse x, no caso, vai dar 160. Ou seja, a gente tem 160 filhotes que são heterozigotos de pelo curto. Essa é a nossa resposta. Agora a questão 12. Na genealogia seguinte, está sendo um caráter autossômico recessivo. Qual é a probabilidade, em porcentagem, do casal 5 e 6 venha a ter um descendente heterozigoto do sexo masculino? Então, eles querem um heterozigoto do sexo masculino. Então, no heredograma, normalmente quando os indivíduos estão pintados, significa que eles são afetados pelo problema do enunciado. E, normalmente o enunciado vai te dar alguma pista sobre o que eles são. Nesse caso, ele está falando que é um caráter autossômico recessivo. Ou seja, recessivo, eles só podem ser azinho, azinho. Certo? Se eles são azinho, azinho, vamos anotar aqui. Azinho, azinho é afetado. Se o azinho, azinho é afetado, o azão alguma coisa é o normal. Certo? Porque a gente só tem essas possibilidades. Ou ele é azinho, ou ele é azão. Se o azinho, azinho é afetado, o azão alguma coisa tem que ser normal. Então, o nosso indivíduo 2 e 3 é azão alguma coisa. A gente não pode falar com certeza se ele é azão, azão ou azão, azinho, porque a gente não tem mais nenhuma informação no enunciado. Agora, a gente precisa descobrir quem são os indivíduos 5 e 6. Quando a gente vai fazer a distribuição, a gente sempre pega um da mãe e um do pai, certo? E aqui a gente tem uma dica que os dois não são afetados, certo? Então, eles precisam ter um azão. Que o azão eles vão pegar, nesse caso, ele vai pegar da mãe, e esse azão ele vai pegar do pai. E o outro, ele só pode pegar um azinho, nesse caso da mãe, e nesse caso do pai, né? Um vem daqui e um vem daqui. Então, indivíduos 5 e 6 são heterozigotos. E aqui ele está pedindo qual é a probabilidade em porcentagem de o casal 5 e 6 venha a ter um descendente heterozigoto do sexo masculino. Então, a gente agora precisa fazer o cruzamento. Azão, azinho, vezes azão, azinho, que são o 5 e o 6, certo? Então, a gente tem azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 certo? Ele quer descendente heterozigoto. Como ele está pedindo em porcentagem, a gente tem 50% de ter filhos heterozigotos. Só que ele quer filhos heterozigotos do sexo masculino. Então, ou você tem uma menina, ou você tem um menino, certo? Então, você tem mais 50% de chance de ter uma menina. Ou seja, a gente aqui tem meio e aqui a gente também tem meio. Então, o que a gente faz? A gente multiplica esse meio de heterozigose com mais esse meio de masculino. Então, a gente faz 1 vezes 1, 2 vezes 2. Eles têm 1/4 de chance de ter um filho heterozigoto do sexo masculino. Em porcentagem, a gente tem 25%.
Agora, questão 13. No caso de herança recessiva, qual é, na genealogia anexa, o indivíduo cujo genótipo não pode ser determinado com precisão? Ou seja, o que ele quer? Ele quer algum desses indivíduos aqui que a gente não consiga saber o que ele é. Se ele é azão-azinho, se ele é zinho-azinho, ou alguma coisa assim. Como eu disse, os indivíduos afetados são sempre os que estão pintados. E aqui ele está falando que é uma herança recessiva. Então, aqui a gente já sabe que é azinho-azinho, certo? Azinho-azinho. E aqui também, azinho-azinho. Agora, a gente precisa descobrir dos outros, certo? Como todos eles são normais, é a mesma coisa da questão número 12. Então, se a gente tem azinho afetado, o azão alguma coisa vai ser o normal, que são os que não estão pintados. Então, aqui a gente vai ter azão alguma coisa, azão alguma coisa, azão alguma coisa e azão alguma coisa, certo? Vamos começar aqui por baixo, que está mais próximo, está mais fácil. Então, aqui a gente tem um filho que é azinho, sendo que um azinho vem da mãe e o outro azinho tem que vir do pai. Agora, aqui em cima. Nesse caso, os pais são azão alguma coisa. A gente tem um filho que é azinho, um azão alguma coisa e outro azão-azinho. Então, vamos começar pelo mais óbvio. Se esse aqui é azinho, um azinho tem que ter vindo da mãe e um azinho tem que ter vindo do pai. Porque ele não tem como ser azinho se algum dos dois for azão. Então, a gente sabe que esses são assim. Agora, o indivíduo número 4, a gente não tem como saber. Porque esse indivíduo aqui, ele pode tanto ser azão ou azão-azinho, que são as possibilidades de cruzamento do pai e da mãe. Então, esse aqui, no caso, o número 4, é a nossa resposta, porque é o único indivíduo que a gente não tem como ter certeza. Agora vamos para a questão 14, que é a última questão. A característica representada no heredograma é determinada pelo gene dominante e é indicada pelos símbolos em preto. Qual a probabilidade de nascerem crianças afetadas entre os primos 8 e 10? Então tá, aqui a gente já sabe que é um gene dominante, só que aqui ele não está falando se é um gene dominante, homozigoto ou heterozigoto. Então, o que a gente sabe é que ele é um azão. Então, os indivíduos são azão alguma coisa, certo? E aqui ele quer saber o cruzamento entre o 8 e o 10. No heredograma, aqui não está numerado, mas a gente sempre conta em fileira da esquerda para a direita. Então, esse aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ele quer saber entre esse aqui e esse aqui. Só que agora a gente precisa descobrir qual que são os genes dos dois para a gente poder descobrir o que vai dar, certo? Então, as nossas possibilidades são azão, azão-azinho e azinho. Sendo que azão e azão-azinho são afetados, certo? E esse aqui é normal. Agora, com isso, a gente já sabe muita coisa. Porque todo dominante é afetado, são todos os pretos. Então, todos os normais que são branco, são azinho. Certo? Azinho no 9, azinho no 7. Agora, a gente precisa fazer o cruzamento entre o 8 e o 10, que é azinho. Então, esse cruzamento, a gente primeiro precisa descobrir o que tem aqui, certo? Então, vamos voltar para cá. Se a gente tem um filho que é azinho, um azinho tem que ter vindo do pai e outro azinho tem que ter vindo da mãe, certo? Então, aqui a gente já tem um azão que vem da mãe e o outro que é o azinho que vai vir do pai. Então, o indivíduo 8 é um azão-azinho, certo? Então, agora a gente faz o cruzamento. Então, a gente tem azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. Qual a probabilidade de nascerem crianças afetadas? Então,
A gente sabe que afetado é o quê? Dominante. Então, a gente tem 50% de chance de nascerem crianças afetadas. Espero ter ajudado vocês com as dúvidas nessa lista. Se precisarem de alguma coisa, ou deixa nos comentários ou venham falar comigo na sala. Obrigada, gente!